Salve, salve galera, boa tarde para todos vocês que estão assistindo aqui mais um podcast aqui na nossa plataforma, né, Arte e Prosa. E nada mais, nada menos um dos nossos convidados hoje o nosso convidado em especial não é nada mais do que o senhor Gil Denô, uma pessoa que realmente tem grande história em São Gonçalo do Amarante, está nos dando a honra hoje de bater esse papo, de conversar hoje, bater um papo aqui tranquilo. Filho de São Gonçalo do Amarante, né? Então aqui estamos aqui com ele. Senhor Gil Denô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu queria que o senhor se apresentasse, para que as pessoas começassem a conhecer quem era o seu Judenô. Tá bom. Bom, eu sou o José Judenô Barbosa, nasci no dia 14 de outubro de 1939, nasci em São Gonçalo do Amarante, me criei, estudei lá, fiz algumas viagens para Sobral, passei um tempo em Sobral, em Brasília, por ali assim, mas voltei novamente para morar em São Gonçalo. Então, ainda hoje moro em São Gonçalo, trabalhei 26 anos no Conselho Tutelar, Conselho Municipal. Tem história, né? Tem história. E hoje eu trabalho no Conselho Municipal do Idoso. Trabalho no Centro de Proteção ao Idoso, ali em São Ainda Gonçalo. faz esse trabalho. Continuadamente trabalho. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 83 anos de idade. Rapaz, mas Graças a Deus. essa juventude toda aí rodando. Eu não levo o sereno da boca da noite, nem perto da madrugada, tá bom? Pronto, explicado, né? Pois é. Então a gente está aqui hoje eu fui convidado, eu estou aqui com o meu companheiro Salles, que é o meu companheiro assim de guerra. Eu sempre, as minhas coisas de dificuldade assim, né, comunitária, eu sempre falo com o Salles, porque o Salles aqui nessa região, pegando ali o Maceió da Taí por ali, ele sabe onde é que tem tudo ali, sabe onde é que pisa naquela região. Então, quando eu quero assim uma notícia mais aprofundada, eu procuro o Salles, porque ele me dá uma notícia bem legal. Se ele mentir é coisa muito pouca, mas ele não mente não. Rapaz, se ele mentir é coisa muito pouca, essa é boa, né, Salles? Pois é. Então o Salles é meu companheiro de guerra, tá bom? De guerra. Então eu estou aqui, eu filho também, eu vi mais o meu filho, o Roderi. Pois é, esse rapaz eu já conheço. Esse rapaz eu já conheço de longo. Numa empresa de segurança, tá bom? Foi então, jogador aí de futebol. Vamos começar a fazer aqui um bate-papo. Um bate-papo normal. Com relação ao nosso município, São Gonçalo do Amarante, né? Positivo e operante. Sempre fui procurado ali mesmo tendo a minha juventude, por algumas autoridades, para fazer algumas palestras, algumas coisas relacionadas a essa situação de política partidária, serviço social ou congênere, tá bom? Então eu queria só dizer para você, meu companheiro aqui, quem não está ouvindo, todo esse público não está ouvindo, que São Gonçalo do Amarante foi uma terra assim de muita repercussão. Podemos dizer que antes, lá por metade do século XVI, nós ali em São Gonçalo era apenas uma área menos habitada pelo homem branco. Então o que tinha naquela região, onde compreende São Gonçalo, eram 3 tribos de índios: os índios Anassés, os Guanassés e os Jaguarianos. Os jaguaruanos, era quem... Naquela região. Naquela região. Tá. Então, logo depois, começou a aparecer alguns homens brancos e os índios, que nunca se provou nenhuma bravura deles, não houve guerra de jeito nenhum deles com os brancos. Eles saíram normalmente para outras nações, outras regiões, e aí começou a habitar no distrito, nas comunidades de Paracuru, foi Parazinho, era Parazinho, Trairi. O nome de Paracuru era Parazinho. Era Parazinho. Começou a habitar alguém lá no Parazinho, no Trairi, no Silpé e em São Gonçalo. Mas o Silpé tem uma história também, que aqui tinha uma tribo também, os Tapuios, né? Os Tapuios eram daqui, né? Os Tapuios eram aqui. Então, a gente não tem nenhuma prova, não tem nenhuma marca que tenha havido nenhum tipo de guerra de brancos com os índios. Saíram normalmente. Então, quando foi em 1891, isso aconteceu no ano de 1682, que era apenas ali algumas casas de taipa
e famílias na agricultura e pescando, que tinha muito peixe, muita lagoa cheia de peixe, então aquele pessoal vinha, coitado, sobrevivendo de caça e peixe e a agricultura. Então, quando foi em 1891, chegou Manuel Martins de Oliveira, conhecido como Neco Martins. Então, chegou ali, ainda adolescente, mas trouxe logo uma esposa. Isso em 1891? 1891. Tá. E trouxe logo a esposa dele, a dona Filomena Martins, e chegou ali, ao mesmo tempo, após meio ano, 6 meses, chegava também no mesmo local o capitão Procópio de Alcântara, que vinha procurando uma região saudável para melhorar, porque ele estava doente, e chegou aí em São Gonçalo, juntou-se junto ao coronel Neco Martins e ficou para consolidar a saúde que ele encontrou mesmo. Então ficaram coronel Neco Martins e capitão Procópio, fizeram amizade, e aí começaram a fazer algumas casas de taipa e fazer algumas fazendas. Aí começaram a se aglomerar, e quando foi em 1898, o coronel Neco Martins, juntamente com o capitão Procópio, se juntaram, os dois, e edificaram, construíram uma capelinha. Aí trouxeram. Mas essa no mesmo local dessa aqui existente lá? Lá, no mesmo local. Tá. A capelinha dedicada a São Gonçalo, porque era o santo da proteção de Neco Martins, era a devoção dele. Era uma devoção, São Gonçalo, né? São Gonçalo. E aí, construíram a capelinha e ficaram trabalhando eles dois, começaram a engrandecer a autoridade, começaram a amizade entre eles dois, e foram se aumentando, e por conta disso, começaram, quando foi, logo depois, mais uns 4 ou 5 anos, aí começaram a se aglomerar aí, começaram a criar nos distritos, quando foi também Silpé, também começou a se engrandecer, se popularizar, e Neco Martins começou a comandar, tanto é que ele tem uma história muito bonita, que ele era cantador de viola. As pessoas... Cantador de viola. E tem até uma disputa que ele teve aqui em Silpé, né? Apareceu a Francisca Barrosa, que chamavam Nega Barrosa, e Dona Filomena Martins era professora, e começou também, após essa união dele com o capitão Procópio, e ela começou a educar, que ela era professora, começou a educar as pessoas, também fazendo alguma coisa pela saúde. Tanto é que ela não gostava, a dona Filomena não gostava de cantoria. Ela tinha raiva... A dona Filomena foi a primeira professora também aqui na região, né? Primeira professora, foi ela, né? e a dona Esté Martins. Então, essas duas pessoas, essas duas famílias começaram a engrandecer o município, e nessa época, a dona Filomena ficou com muita raiva de cantoria, então o coronel Neco Martins pegou a Francisca Barrosa, que chamava também Nega Barrosa. Nega da Rosa. Aí olha, Filomena, eu vou pro Silpé, porque lá eu tenho umas coisas lá, tem um gado lá com as pessoas, e eu vou para lá passar 2 dias para vender umas vacas lá, uma pessoa do Bando do Sertão. Fique aí que eu vou passar esses 2 dias lá. Ele vinha cantar, estava certo com a Barrosa. E veio cantar aqui no Silpé, passou um dia e uma noite cantando aqui no Silpé com a Barrosa. Soube que não foi muito bom para ele não, né, essa cantoria, mas que ele perdeu. Ele não se deu muito bem, ele estava... Porque naquela época, colega, quem apanhava não ganhava nada. Na cantoria. Os 2 cantores que iam cantar, o que apanhasse não levava um tostão, diretor do que aceitasse. E ele com medo de apanhar, também porque ele tinha um... Tinha um nome, tinha um nome, não queria apanhar da mulher. E eu sei que quando foi já na noite do dia seguinte, ele viu que a Barrosa ia açoitar ele, foi ameaçou de matá-la. Aí ela foi... Abrandou o negócio. Entregou e foi e disse que estava tudo bem. Aí
se abraçaram, então parou a cantoria. Ela Mas parou porque ela estava com medo de ele ameaçou ela. isso foi verdade Foi mesmo? verdade. Foi verdade, ele ameaçou? Verdade. Ele ameaçou. Na cantoria, né? Ah, na Na cantoria. cantoria ameaçou. Num dos versos Aí ele deu num dos morte. versos, aí ela sentiu que ele ia matar ela, porque ele já tinha fama de. Ele era valente. Aí ele ameaçou ela na cantoria. Ela abrandou e aí deu os pontos. Como vencido. Vencido. Então, isso foi o que aconteceu naquela época. E começou São Gonçalo engrandecer. As duas famílias, Martim e Procópio Alcântara, se juntaram sempre e aí casaram. Tanto é que casaram a família com a família. Os Procópios e o Martim. Os Procópios e Martins. Ah, tá. A dona Iracema, mulher do Major Adilino, era irmã da dona Neném Brasileiro, mulher do Sereti de Martim. E então eles eram muito amigos. Depois de muitos anos, depois de 1948, quando o município passou, quando a cidade passou a município, foi que começaram... 1900 e? Foi 1940, 1948. A comarca chegou em São Gonçalo, porque a comarca ficava entre Soure, que é Calcaia hoje, Calcaia, era Soure, né? na época. Soure e Paracuru, que era Parazinho. Os Meireiros levavam para lá e o pessoal de Calcaia levava para lá. O coronel Correia levava para Calcaia. Até quando foi em 1948, aí ficou em nossa cidade, lá em São Gonçalo. E aí apareceu o nome de Marante porque foram buscar a imagem em Amarante, lá em Portugal, ficou como São Gonçalo de Amarante. Então eu queria só... Você quer falar? Não, pode ficar à vontade. Então eu queria só, porque eu fiz um cordel bem assim, bem graúdo, a respeito dessa... O senhor também também é cordelista? Fiz um cordel, sou cordelista. Rapaz, essa família de Barbosa é metida artista, né? Eu, através do pessoal aí da cultura, eu fiz porque eu nasci em 39, né? Quando foi em 54 eu tinha 15 anos de idade, né? Então aquilo que eu vi, estudei naquele colégio, naquelas escolas ali, então o que eu vi naquela época, eu fiz o cordel baseado naquilo ali. Nos anos 54, 55, 56, 57, 58. Então eu fiz o cordel baseado naquelas datas. Entendi. Então eu vou logo dizer aqui para ti. Quando eu tinha 15 anos... Você preocupa com o horário, não. Quando eu tinha 15 anos, São Gonçalo era assim. De calçamento, nem uma pedra. Era uma poeira sem fim. Pouca casa existia. Mas aquele povo dizia, São Gonçalo é um jardim. A comarca ainda nova, por falta de amizade, os Correios levavam para Soure, os Mirelli para o seu povoado. Uma tarde, quase à noite, do ano 48, chegou em nossa cidade. As autoridades do município não deixaram mais voltar. Por suas forças políticas, resolveram segurar. Major e coronéis, por ordem de seus anéis, se aprontaram para brigar. Major Adilino morava bem no centro da cidade. José Leti de Martins, lá na Fazenda Liberdade. Doutor Clodado pelo Nascente, seu Doca mesmo na frente, muito gado, leite e queijo à vontade. Religião. Nossa igreja muito pequena, nem uma cadeira, só 12 bancos. Padre Eduardo era o nosso pároco, trabalhador e muito franco. Visitava todas as capelas, só andava em viela, em seu cavalo branco. Padre Eduardo resolveu fazer uma igreja maior, falou logo os paroquianos, a dona Iracema e ao major. Demoliu a antiga capela para fazer uma melhor do que ela, com a estrutura melhor. Construiu uma grande igreja, com engenharia registrada. No forro uma placa de cimento, toda a parede dobrada. E uma torre alta e bonita, ainda hoje o povo grita, é a mais bela do estado. Padre Eduardo celebrava a missa com as cordas para os fiéis. O idioma era o latim, tudo escrito em papéis. Ainda tinha um sacristão, com árdua missão, sem batina e sem anéis. A festa do padroeiro era feita em data certa. A banda da polícia tocando e o povo vendo de perto. Todo final de madrugada era feita uma alvorada e a igreja de porta aberta. A festa da Santa de Noite era feita na prefeitura. A mesa banda tocando para novo, velho e maduro. Moça bonita e bem trajada, homem só em paletó usado para defender a censura. No bairro do Arapixi morava Jacinto Fogueteiro, fazendo foguete de vara,
fogo de roda e morteiro, fazia foguete e rojão, soltava lindos balões na festa do padroeiro. O bendito de São Gonçalo, muito fácil de se cantar, feito pela professora natural desse lugar, Francisca Lara de Moraes, que não esqueço jamais, pessoa linda e popular. Senhor Miguel Tito e sua família não perde uma novena, mesmo com chuva, relâmpago e trovão, escuro de fazer pena. Todos os filhos acompanhavam, dois juntos se alegravam, era linda aquela cena. Moravam lá no Bom Tempo, logo depois do Alagamar. Sempre o rio estava cheio, difícil de se passar. Atravessava uma canoa, que também não era boa, mas queria rezar. Todos que têm origem Tito são católicos de primeira, já vendo seus pais e seus avós, são eles hoje seus herdeiros. Ao seu culto são fiéis e não gostam de troféus, são assim a vida inteira. Aí eu pergunto, e como é que era a água daquela época? Água para beber era de cacimba, cavada no rio, no Carioca, no Morcego e na Lagoa. Bebia ricos e pobres, pois era limpa e muito boa. No meio da rua um catavento com água salobra e barrenta, mas ninguém gastava à toa. Um outro lá no quintal do seu Domingo Tabajara. Água doce de primeira, de qualidade muito rara. Quem aquela água ia pegar tinha que falar com o baiaço, não entrar na vara. Quem era mais abastado, que tinha o cobre, comprava água na porta de 17 pé de bode, de Inocêncio João Bodinho, trazendo da Miquelina reserva de gente nobre. Antônio Cândido e Zé Perequeté, dois empregados de precisão, com dois jegues famosos trazidos do Boqueirão. Pegavam água no Carioca para Humberto Alcântara e o Senhor Doc, só perdiam para avião. Ainda tinha Raimundo Piaba com o seu irmão Canindé. Pegava no Morcego a pedido de Dona Esté. Piaba era mais reservado, só atendia o chamado de seu Candinho e Dona Mazé. Ainda tinha o Manel Coxa de Pato, homem pequeno de perna grossa, pau no ombro com duas latas, andando de porta em porta. Não tinha mais o que fazer para aquela água vender, só apelava para a sorte. E a eletricidade, luz elétrica interessante, movida a um dínamo e um motor, se apagava 9 horas. Sem conversa, sem favor. Quando morria gente da Alteza, passava a noite acesa, a pedido do gestor. Senhor Vicente Xará, o empregado da usina, acendendo e apagando a luz, com ordem de gente fina. Xará foi acidentado, ficou com o braço quebrado, substituído por João Vuvina. Comunicação interessante. Bem no centro funcionava. Um posto de correios e telégrafo, nem toda se usava. Dona Ilma do seu Jonas, mulher sabida e bacana, era ela que mandava. As casas de telegrama eram entregues com grande intervalo, pois Trairi, Semoab e Uruburetama era da comarca de São Gonçalo. Miguel Corrêa quem fazia a entrega com primazia nas costas de um cavalo. Transporte? Transporte muito difícil, só o caminhão do seu Tubia. Ia sempre para a cidade, ia pegar mercadoria. Era 2 dias de viagem, pois era grande a bagagem que aquele carro trazia. Aprendi a ler com sacrifício. Saí da roça para a zona urbana. Passei mais de 15 anos na casa de Dona Estefânia, botando água e varrendo casa. Calçada, cozinha e sala, sob uma ordem soberana. De coração agradeço a família que me acolheu. Me deram uma boa disciplina, para mim tudo valeu. Me deu muita atenção. Sem discriminação, o privilégio foi eu. Naquela época, muitos amigos, sim senhor, filho de gente pobre, gente rica, até filho de doutor. Apartei muitas intrigas, vi também muitas brigas, tudo aquilo por amor. O Hélio e era no seu Pedro Gomes, 2 amigos de primeira. Me lembro do seu Zé Télio, também chamado Romeiro. Ricardo da Dona Valquíria. Danizar, o Vigário da Dona Valquíria, Hércules da Dona Valquíria e Danizar do Mané Ferreira. José Francisco Chico Souta, que é o Major Lima hoje. José Francisco Chico Souta, Sucareiro de Dona Iracema. Zequinha da Zé Faicada, valente de fazer pena. Raimundo Coxa de Pato, ligeiro que só um gato, com medo de Dona Helena. Saudoso Nado Zé Joana, Vicente Duarte e Helena Biló, nós jogando na Palestina com a bola cheia de nó. Chegava Zé Perequeté, só jogava pontapé, um furacão era melhor. Ainda José Preá e Almi Rocha, amigos conservadores. Rocha do seu Chico Teixeira jogou fora seus valores.
Só se via bola de borracha em campo, na sede de Lúcio Alcântara, na filha de Dona Dolores. Eu quero falar também a respeito das pessoas importantes. Com muito respeito, quero falar de pessoas mais importantes, sem menosprezar os demais, pois para mim é o bastante. Sabemos que é um legado. As reminiscências do passado são bonitas e relevantes. Doutor Adelino Alcântara Filho, homem de valor e capacidade, foi secretário de Educação na capital do Estado, foi deputado estadual, com mandato legal, com moral e utilidade. Nunca abandonou sua terra, com amor e dedicação, dando valor à segurança, à saúde e à educação. São Gonçalo tinha respeito, era menos os defeitos, na praia sede Sertão. Querida Dona Iracema, mulher de muito talento e poder, seu pedido era uma ordem quando mandava fazer. Quando dava sua palavra, nem para desmanchar, era mesmo para valer. Maria Ivete Alcântara e Silva, professora de segurança e confiança, participou do Legislativo do projeto Vila Esperança, fundou a Casa da Menina, coordenou com amor e carinho o Fundo Cristão para a Criança. Antônio Clodoaldo Alcântara e Silva, enfermeiro de ótima capacidade, também formado em agronomia, muito querido na sociedade. Foi prefeito e vereador, foi um forte defensor do povo de sua cidade. José Retide Martim, inteligência fenomenal, liderança casa cheia. José Retide Martim, de uma inteligência fenomenal, liderança casa cheia, atendimento por igual. Na Assembleia deixou história, de muita alegria e glória, como deputado estadual. Maurício Brasileiro Martim, homem de coragem relevante, fundou o Colégio Domingo Brasileiro em uma data brilhante. 3 grandes obras ele fez, quando prefeito 2 vezes de São Gonçalo do Amarante. João Luciano Galberto de Moraes, advogado sem igual, nunca perdeu uma questão dentro de um tribunal. Não tinha culto religioso, mas o grande poderoso levou para a corte celestial. Doutor Lúcio Gonçalo de Alcântara, ficha limpa, só beleza. Foi governador do estado, foi prefeito de Fortaleza. Foi deputado federal, foi um senador de moral, um parlamentar de nobreza. Doutor Valdemar de Alcântara, uma autoridade de grande vulto. Foi governador do estado, foi um deputado sem culpa. Foi reitor de medicina, com moral e disciplina, foi senador da República. Então, colega, essas foram as pessoas mais importantes. Também uma coisa muito importante, que eu vou dizer, também uma coisa muito importante, sabe o que é? Era a festa do Silpé. Eu vinha com um grupo de amigos, a maior parte mulher, a noite inteira no pagode, dançando no Salão dos Bodes, e voltava de pé. Rapaz... Luz elétrica não tinha não, não existia não. Era na base do candeeiro. Bebo batendo um no outro, cada um no cós uma peixeira. Calçada somente chinela, areia no meio da canela, de vez em quando na carreira. Muita gente naquela festa chegava cedo, com muita alegria. Gente de toda idade, até cego levando um guia. Homem casado ia certo para namorar, mas também no risco de apanhar da esposa no outro dia. Cara, rapaz... É muito importante a festa daquele lugar. Mulher chega cedinho da noite para arranjar um canto para se sentar, trazendo no bolso a grana para comprar logo as livianas para a merenda quando voltar. Perto do Silpé. Rapaz... Então, meu nobre, o meu cordel é muito rico. Ainda tem muita coisa para falar no meu cordel, entendeu? Segurança, por exemplo, naquela época. Segurança. Era muito legal. Quem comandava era um sargento. Não cabe um soldado mandando todos os eventos, tomando faca de quem chegava. Aquele que se zangava e o xadrez sem argumento. Doutor Oswaldo era o juiz da comarca. Doutor Deusdés era o promotor. 2 canetas pesadas, sem perdão e sem favor. 2 oficiais de justiça. 2 homens sem preguiça de mostrar o seu valor. O prefeito era o José Batista de Carvalho. José Batista de Carvalho era prefeito da cidade. Com o auxílio do Retide Martim, que é quem tinha muita amizade.
homem decente sem lundum, veio lá de Paracuru, com moral e autoridade. Só eram 11 vereadores, todos eles da região. Seu Manduca da Passagem, Antônio Barros lá do Sertão, Zé Benedito do Silpé, do Serro de Dona Esté e o Felinho lá do Purão. Alberto Ferreira e Chico Dedé do Distrito de Pecém. Dona Ivete e Dona Isolda não atrapalhavam ninguém. Vicente Soares de Andrade, todos eles sem maldade, só precisavam para o bem. Então, eu vou fazer uma pausa e só para o pessoal saber o que você quer mais. Pra gente. Mas eu praticamente agora eu não preciso mais de nada, não. Agora eu preciso só conversar com você mesmo. O que o senhor fez aí, na verdade, foi contar uma história. Em cordel. Uma história em cordel, uma história muito rica. Principalmente para quem está procurando a história de São Gonçalo do Amarante, para quem quer realmente conhecer São Gonçalo do Amarante. E como o senhor pontuou algumas... Vou chamar de você para a gente bater um papo aqui. Depois eu volto para a formalidade do senhor, para a gente conversar. Né? Então, assim, de uma riqueza fora do comum, Sr. Judenor. Foi assim... E nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui. Nós vamos conversando sobre eles aqui. O senhor tem algum horário para voltar, alguma coisa? Porque o nosso... Tem, porque eu tenho que chegar lá pelo menos 16h30, né? 16h30? É. Por que essa pressa toda? O nosso podcast eu imaginei que fosse pelo menos umas 2 horas. É porque assim, o nosso podcast ele funciona assim, nós temos no mínimo 1 hora pra gente conversar, mas aí se estende por mais. Mas aí fica à vontade. Na hora que o senhor disse, olha, eu quero ir embora, a gente vai embora. O senhor, na verdade, tudo que o senhor falou aí foi tudo que o senhor vivenciou? Vivenciei. Tudo que eu vivenciei. Isso desde quando era criança? Vi de perto, criança. Eu sempre, Emerson, eu fui o Cristo, fui convidado sempre pelas pessoas, meus colegas, com aquele negócio dos meus colegas, porque naquela época, se a gente tinha que ficar na rua, brincando com aqueles nossos colegas, mas quando era antes de 9 horas tinha que ir todo mundo para casa. Então a gente era regra, né? Era regra. Então na rua aparecia muita briga de menino. E eu era convidado para apartar as brigas. Era para consolidar. Eu sempre fui o Cristo para. Você foi mais o cara da paz. O pacificador, tá entendendo? Era. Nós tínhamos lá uns briguentos, o filho do Chico Teixeira, o filho do Zé aqui da Zé Feicado, tudo era um briguento, sabe? Tudo era um briguento. Então, gostava de arenga? Sempre eu fui convidado, sempre era convidado para. E aí levei ele lá para cá. Quando eu fiquei com 15 anos, 13, 14, 15 anos. Então eu estudei na escola mais avançada, apareceu a escola Valdemar de Alcântara. Então lá eu sempre era chamado para consolidar algumas coisas. Alguns conflitos. Abrandar alguns conflitos, entendeu? A própria professora me chamava sempre para ajudar naquelas questões mais sérias, entendeu? Então por isso eu sempre tive esse cuidado de lembrar, preservar as coisas que devem ser preservadas, tá bom? Entendi. Então eu presenciei todos aqueles episódios, entendeu? O senhor, quando era criança, trabalhou na casa da Dona Estefânia. Da Dona Estefânia. E fui muito bem acolhido. Não é porque eu era muito educado, entendeu? Só levei a entrada de um jumento, quase me arrebento. O jumento carregando água, o jumento mordeu nos meus quatro, acaba com o meu porébio. Hein? Então, eu presenciei tudo aquilo ali, naquela região, entendeu? Via tudo aquilo como era, aquele pessoal rústico, pessoal briguento, os próprios adultos, qualquer coisinha. Eu conheci, para você ter uma ideia, episódios muito importantes. Eu vou só falando uns episódios para você ter conhecimento aí. Assisti muitos episódios importantes naquela época, né? A chegada de Mais de Fátima, em uma noite brilhante. A noite inteira no Santo Cruzeiro, e todos os seus romeiros pediam um milagre constante. Então, naquela época, Nossa Senhora de Fátima chegou aí, nós passamos a noite todinha no Santo Cruzeiro, naquela época não tinha torre da igreja. Entendi. Então, aquela igrejinha pequena. Então, assisti também, palestra na Fazenda Liberdade, com 20 cantadores de viola, vindo de outra cidade. 20 cantadores de viola? 20 cantadores de viola. Eita. Já de trazido de outra cidade, entendeu? Antônio Martim e Cegado Heraldo, aquele pessoal todo, assisti tudo aquilo ali. Assisti também a chegada do padroeiro, entendeu?
Nosso padroeiro, por exemplo, só para falar no cordel. São Gonçalo, considerava a imagem de São Gonçalo conhecido de muitos troféus trazidos desde o remoto passado, trazidos por coronéis. Chegou o padre Ayrton Pompeu, que logo conhecia o engano de seus fiéis. Falou logo aos paroquianos, não é a imagem de São Gonçalo, é de São Domingos Guzmão. Eu não quero cantar de galo, mas quem tiver dinheiro e coragem, vão pegar outra imagem que é de vocês, trabalho. Quando as autoridades souberam da real situação, não quiseram nem conversa, também não criaram confusão. Lúcio Salcano foi logo a Portugal e trouxe a imagem real e cumpriu sua missão. No dia 18 de janeiro, em uma tarde linda e maravilhosa, se juntou uma grande população para receber a imagem gloriosa. Choveu muito com trovão, morreu uma pessoa de emoção em ver a cena milagrosa. Só aconteceu tudo isso. Tudo isso, o senhor a mudança de São Gonçalo. Isso foi em janeiro quando esse santo chegou? Quando... Foi 2003. 2003, né? Que foi feito o reparo da imagem, né? Porque quando o Ayrton Pompeu, muitos padres já tinham passado por aí, e não tinha... O padre Lopes sabia que era a imagem, mas não tinha medo de dizer, tinha medo da população, porque uma imagem, há quantos anos? Mais de 80 anos. Aí eles tinham medo. Quando o pastor Ayrton Pompeu chegou, o Ayrton, que ele viu, não, eu não tenho medo não. Aí foi disse que não era imagem de São Gonçalo. Também o doutor Lúcio foi para Portugal, lá para o Amarante, mandou confeccionar a imagem e quando terminou, o artesão diz, olha, você paga minha passagem de ida e volta, porque eu só confio se eu for deixar a imagem lá no altar, porque eu não confio se eu levar só. Foi mesmo. A Lúcio, quando pagou, ele veio deixar, veio até o Pecém, quando ele chegou no Pecém, veio no carro dos bombeiros. E ele chegou, botou a imagem lá no altar e disse, agora vamos embora. Aí o Lúcio, quando pagou a vez, embora. Foi-se embora. São Gonçalo da Amarante. Nesse dia choveu muito. Choveu muito com trovão. Quem foi que morreu, senhor sabe? Foi a mulher do Zé Clécio. Mas morreu de emoção? Morreu de emoção. Foi mesmo? Tava boazinha, foi tanta emoção que ela... Mas rapaz... Que ela bateu e morreu. Então aconteceu isso. Eu assisti também muita coisa por ali. Assisti teatro no Circo do Palácio Charrão. Gritei palhaço na rua. Apenas por um cartão. Só para não ver me deitar no Circo do Palácio do Para entrar. Para entrar. Se gritar o palhaço... Olha o palhaço na rua, aquela história. Quem que o palhaço é? Ladrão de mulher. Aquele coro que o menino fazia, né, naquele tempo. Pelo um cartão para poder entrar no circo, porque o dinheiro era pouco, não tinha dinheiro. Desse jeito. Então, São Gonçalo era muito pobre, né? Era assim, pobre. Era muito pobre, né? As pessoas não tinham... Conheci também quatro cartórios. 2 no centro. Domingo Tabajara com escritura e Dona Adélia com casamento. Vinha gente do Croatá, do Pecém e da Taíba. Das Guarias também, com sertão de nascimento. Um outro lá no Serrote, região de muitos moradores. Tinha como ele, Dona Espinhosa, 2 homens de valores. Tinha bem um Cesarino, a tabeliã Dona Lozinha, não vivia de favor. Um outro no Ciupé, com certidão de casamento, certidão de nascimento. Dona Mundinha era tabeliã, cumprindo seu juramento. Tinha o seu aliado Chico Nazário, com ordem do magistrado, fazer muito casamento. É verdade, isso aí. Eu ainda acompanhei ainda esse Chico Nazário. Esse tempo. Pois aí. Então, o que eu relatei no meu cordel foi o que eu presenciei, o que eu vi. E de uma história riquíssima, né? Onde o senhor comenta, fala nome de pessoas que realmente fizeram história em São Gonçalo do Amarante, que até hoje ainda faz história, ainda hoje é história, né? Hoje toda a história da política que a gente tem hoje, no segmento político, é tudo baseado no passado, né? Quando o senhor falou na Liberdade, a São Gonçalo era dividido em duas fazendas, era? Era, 2 fazendas, Liberdade e o Doca Paraíba, que era o dono das terras, quase todas. Doca Paraíba, terra aqui, todo quanto ali, morcego e tudinho ali. Aquela região. Tudinho. Então a Fazenda Liberdade era uma fazenda muito grande, que era do Eretídio Martins. Entendi. Ele tinha pego do pai dele, do Leco Martins. Então esse pessoal, eles se desmembraram politicamente, mas que eles eram
Eram casados, família com família. Famílias, eram todos Mas juntos. por conta da política partidária, eles Se eles desligaram. desligaram. Levaram muito a sério a ideia política Pois mesmo, é. né? Partidária, né? Eu até mexi aqui com a terra do Salles, eu botei assim lá no cordel. Conceito tutelar não existia, juizado muito pior. Disciplina de criança era na base do cipó. Ninguém conhecia maconha, só raiz de pepacões, no Morro do Maceió. Mexeu até com o nosso amigo Salles aí, foi até lá. O senhor passou quantos anos de conselho tutelar? 26 anos. 26 anos. Eu acompanhei ainda alguns episódios. Então o senhor conhece São Gonçalo praticamente inteiro, não Em conhece? todo canto que eu chego, do município, o pessoal me conhece, por conta dos 26 anos. Passei 26 anos como conselho tutelar. Pergunto quantos dias eu passei de férias, que eu não tirei um dia de férias. Sempre trabalhando. Não tirei um dia de férias durante esses 26 anos. Passei 1 mês e 20 dias porque fiz uma operação, fiz 2 pontes de safena. Eu me infartei na segunda-feira de carnaval. Quando fui para Fortaleza, quando foi terça-feira, me operei. Passei 1 mês e 20 dias, aí fui trabalhar de novo. Aí depois eu passei 8 dias porque eu fui operado, tirei uma hidrocele. Pronto. Foi só o dia que eu passei assim, mas o resto do dia todo trabalho, de dia e de noite. Relacionado ao coração, é sempre acompanhado, sempre na ideia. Sou acompanhado pelo cardiologista. Cardiologista. E tomo os remédios bem direitinho. Tem que tomar. Se não É. tomar. Eu já tive 3 também. Três infartos. 3 infartos. 3 infartos já. Pois é. E sei como realmente é complicado. É. Mas, senhor Judenor, assim, voltando aqui à ideia, eu acho assim muito rico que o senhor realmente se propôs a colocar no cordel, né? Isso é assim fantástico. Quando o senhor fala lá do Arapixi, o cara das bombas, tinha um cara que fabricava bombas lá, colocava o fogos. seu Racine Fogueteiro. Ainda tem gente da família dele por Tem lá? mais não, morreu tudinho. Foi mesmo. Pô. Era o seu Racine Fogueteiro e a Dona Marinha, casal. Só 2 filhos, o Célio e a Zélia. Morreu tudinho. Mas, rapaz... Era, Racine Fogueteiro. Ele fazia bomba, Fazia fazia foguete, foguete, tudo enquanto era espécie. Ele fazia balão de todo jeito, fogo de roda, coisa mais linda do mundo. O homem era uma profissional. Uma coisa que eu fiquei fascinado também aqui na sua fala foi referente ao poço, em frente no centro de São Gonçalo, Era o catavento, né? tinha Tinha um um catavento, catavento, que era salobra água, não prestava. Agora salobra, Tinha que comprar água, era? Mas a gente tinha que gastar bem direitinho, porque era raro. Lá, o resto era de cacimba, lá na lagoa, no rio. Na Miquelina, Mas ali tinha muita cacimba? Tinha ali perto da tinha lagoa? muita cacimba. Agora as cacimbas, eu falei, cacimba, água pro pessoal da elite, era lá na Miquelina, na beira do rio, chamava Miquelina, lá no poço, lá na beira do rio. Lá a água era boa. Mas na beira do rio aqui, próximo à barragem aqui, já nessa área? Não, Ou lá naquele lá? lá ali, Como que vai para Paracuru, né? Que no rio ali embaixo. Tá. Então lá a água era muito boa, então era privilegiado o pessoal que bebia água de lá. Mas por quê? Tinha que comprar? Ele comprava. E de quem era a água lá? O pessoal que vendia mesmo. As terras da Liberdade, mas eles vendiam água. Eles vendiam água, o pessoal vendia água. João Bodim, Coxa de Pato. Quem é Coxa de Pato? Era um dos homenzinho caras que... baixinho, um homenzinho das pernas grossas. Todo mundo Pois tinha um é. apelidozinho. Era. O Manuel Coxa de Pato, o Inocêncio, o João Bodim, o Zé do Aniceto, eram os vendedores d'água, eram procurados. Agora o seu Doca era com jumento e um empregado. O pai do Nando era o empregado dele. E o Zé Preca até era um doaste aqui do São Pedro, que trabalhava com o seu Humberto. São Gonçalo começou a ter um desenvolvimento assim, melhorado, assim, digamos assim, até de comércio. A partir de que ano foi que ele deu assim essa guinada que começou a ter Deu a guinada a partir dos anos 48, logo quando chegou a Comarca, foi que desenvolveu mais. Começou a ter o O desenvolvimento. comércio bem desenvolvido já. Muita bodega, só uma farmácia. Doutor Cláudio era o farmacêutico. Eu ainda acompanho o doutor Cláudio. Atencioso sem pirraça. Vendia remédio para muita gente, com dor de barriga e dor de dente, só não vendia cachaça. Tinha o famoso Chico Souta, pai do Major Lima, que toicinho de porco não faltava. Peixinha com fartura, que quem tinha dinheiro comprava. Dedé Bezerra bem vizinho, vendendo coco sozinho, cigarro princesa e mascavo. Tinha uma Taliba Herculano bem no meio do quarteirão. Taliba, seu Taliba. A Taliba, comprando couro de gato, couro de cobra e camaleão. Couro de bode de Tijuaçu. Mamando Angelino no cu.
Feira de carnaval e algodão. Vendia munição para espingarda, fechadura para baú, faca para rabar mandioca, até tarrafiuru. Remédio para matar formiga, chucalho para vaca parida, da fazenda Chibitu. Rapaz, esse era um dos comércios mais, né? Tinha também um do seu Zé Batista, eu ainda acompanhei, mas o Zé Batista era um dos mais novos, né? Mais novo. Tinha o irmão dele, o Atualpa. O Atualpa era quem vendendo fazia... arroz com casca e um bocado de coisa lá. Tinha também a Dona Lula. Dona Lula, não posso deixar de falar em Dona Lula e seu Dondon. Vendendo café em grão, sabão e califão. Vendia também jogo do bicho. Raimundo Piano era o cambista, junto com o senhor Edilon. Isso a gente está falando de que ano, seu? Falando do 46. 46. 46. O senhor tinha o quê? Dona Lula bancava o jogo, tinha 16 anos. 16 anos, o senhor é do 39, né? Dona Lula bancava o jogo sem ninguém para sua disputa. Bancava por conta própria, sem fiscalização, sem multa. Nem o delegado se intervia, pois era mesmo quem fazia, o sorteio numa cumbuca. Tinha o Raimundo Clara, para o Chico Nazara. O cambista itinerante ia até o Jardim Casa de Telha, Barroaldo de Jacarequara, Barroaldo de Horizonte. Fazia todo o percurso, vendendo cachorro e gato até urso, e chegava cedo na ponte. E ele fazia esse percurso de quê? De pés. Rapaz, o mais andador que eu vi na minha vida foi o Raimundo Clara. Pois é, porque quando a gente tá falando agora do cara fazer o jogo do bicho em cima de uma moto, até que eu entendo que dá pra fazer. Mas a pé, da Casa de Telha... Até o Jardim Casa de Telha, Piricora, Barro Alto e Horizonte. Fazia aquela coisa todinha, saía aqui no Maceió, saía. Era. Isso o dia todinho, todo dia? Todo dia. Raimundo Claro, pai do Borel, pai do Raimundo, do Chico Nazaro, do Sal. Então, meu colega, já são quase 4h30. Eu quero pedir desculpa. O senhor está querendo ir embora mesmo? Pois nós vamos embora. Esse foi o podcast mais curto que nós fizemos. 41 minutos. O último que nós tivemos aqui, nós fizemos 4 horas de podcast. Foi mesmo? 4 horas de bate-papo. O seu aí a gente fez com 2 horas e 15 minutos. Vixe, o senhor tá só com 41 minutos, já quer ir embora. Tá me deixando saudade. Porque eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer as coisas lá, entendeu? Não, tranquilíssimo. Aqui a gente não só fico muito feliz pelo senhor ter vindo, por ter participado com a gente aqui desse podcast. Quando você quiser, se tiver oportunidade, quiser me fazer um convite, posso sim dar outra. Na verdade, eu vou lhe fazer não, eu já estou lhe convidando. Vamos marcar um outro dia, para que o senhor venha com mais paciência, para a gente começar a conversar e o nosso podcast durar pelo menos umas 2 horas. Porque a quantidade de informação que você me deu aqui nós temos assunto para a gente conversar, eu acho que um dia inteiro. Tem. Né? Um dia inteiro, então assim... E o foco do podcast, né, que é arte e prosa, ainda não entrou, né? Pois é. Pois é. Então, assim, o nosso podcast ele tem como ideia de arte e prosa, porque assim, ele vai para a ideia, para a vertente de que os assuntos eles podem ser diferenciados, né? Eu não queria realmente colocar um assunto que fosse somente exclusivamente X, não. Aqui a gente conversa com o agricultor, a gente conversa com o cara que faz um trabalho. O senhor falou sobre o tempo que o senhor passou no Conselho Tutelar. Eu acredito que o senhor viu muitas coisas que realmente lhe deixou muito triste, muitas coisas que realmente lhe fizeram muito feliz em você participar do assunto. Então eram assuntos pra gente abordar, a gente vai abordar num outro dia. Eu vi muitas coisas, entrei muitas coisas imprensadas, muita coisa pesada. Até então porque as pessoas pensam que o Conselho Tutelar é uma ideia de polícia, e na verdade não é, né? Não tem. O que é o Conselho Tutelar? Antes da gente ir embora, me diga só o que é o Conselho Tutelar, a finalidade. O Conselho Tutelar é uma lei federal, que cuida restritamente dos direitos da criança e do adolescente. Muito bem. O artigo 4, quando diz, é dever da comunidade, é dever dos pais, da comunidade, do pessoal em geral. Zelar pelo direito da criança. A vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade, respeito e liberdade, convivência, liberdade de convivência familiar e comunitária. Tudo isso é o que engloba, que aborda a questão do Conselho Tutelar. Então, ainda tem mais o parágrafo único do artigo 4º, na letra A, que diz: criança e adolescente têm prioridade absoluta de receber proteção em qualquer circunstância. Então, a criança é muito privilegiada nos direitos dela. Então,
eu fiz um trabalho assim muito grande. Eu só te contar uma que apareceu. Opa, o o senhor tem tempo. O senhor que está sem tempo, eu estou com o tempo sobrando. O Sálio trabalhou comigo, viu muita coisa também. Nós entramos muita. O Sálio é seu companheiro realmente já de várias lutas aí, né? Vamos marcar um papo aqui para conversar com o Sálio. O senhor está me indicando conversar. Exatamente. Toda vez que vem uma pessoa aqui ao nosso podcast, eu peço para ele me indicar duas ou uma ou duas Certo. pessoas. Então você já está me indicando o nosso amigo Sálio. Toda vez eu tive amizade, eu gostei de fazer amizade com juiz e com promotor, viu? Tô lhe ouvindo. Então, uma pessoa lá no distrito estuprou uma filha e deixou ela ficou mais 3. E quando nós pegamos, nós vamos para o IML, fizemos o trabalho todinho, quando foi com um mês mais ou menos, isso me chamou muita atenção. Eu recebi um mandado do juiz, doutor Ricardo, mandou me chamar agora, 2h da tarde. Eu fui chegar lá, pronto, doutor, tá ele o juiz. Ele o promotor. Pronto, doutor, suas ordens. Ele foi dizer para você ir buscar aqueles meninos diz lá o nome do rapaz. Buscar aqueles meninos, doutor? Porque eu tinha metade... Padim não é do Padim, não? Padim. Menino do Padim. O apelido dele é Padim. Estava preso lá na Itaitinga. Você vai buscar aqueles meninos, tudinho. Os 4. Buscar o menino do Padim, doutor? Por que o senhor quer aqueles meninos para mandar para o abrigo? Ainda hoje. Eu disse assim, doutor, desde que eu conheço da minha vida, de gente que eu sei que juiz é uma autoridade muito grande no município, a autoridade maior do município. E não é não, eu digo, sim senhor. Agora eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu não vou desobedecer o senhor não, mas eu não vou buscar os meninos. O quê? Vou não, senhor. Tu quiser mandar buscar para a pessoa, mande. Mas eu não vou buscar não. Aí depois disse assim, aí doutor, como promotor. Promoteiro, doutor, tinha chegado há pouco, estava aqui lá de São Paulo, que era meio carrasco. Disse assim, não, doutor, é com o senhor aí. Não me bote nessa parada, não. Não, se ele está dizendo que não vai buscar, pergunte ele, porque todo mundo que diz uma coisa que faz ou não faz, ele tem um porquê que ele não faz. Claro, tinha que ter uma... Aí eu digo, por que você não vai buscar? Doutor, não vou buscar porque eu defendo o direito da criança até a morte. O senhor não defende, não? Defendo, o juiz disse. Pois eu não vou buscar, porque eu tenho certeza que se eu for buscar aqueles meninos que eu botei, quando eu botei aqueles meninos que você botou, se eu for tirar de lá, eu tiro do inferno, eu tiro do céu e boto no inferno. Então eu não vou buscar. Aí eu disse assim, rapaz, tá bem respondido, tá respondido, pois tá bom, eu não vou buscar. Aí foi, me deu o mandado, pegou o mandado, rasgou. Estou lá do lixo, assim, vou lhe dar uma ordem agora, já, isso era um negócio isso que era quarta-feira. O que é, pode dizer, você vai trazer o documento desse menino tudinho, de onde eles estão, tudinho, só lhe dá 5 dias. Tá, feito, até logo. Aí eu peguei os meninos, quando foi com 3 dias, cheguei lá, tá aqui. Já é o documento aqui, agora o senhor se vira. Rapaz, já trouxe. 2 meninos estão lá, tudinho. Saiu o dinheiro já. Rapaz, o senhor fez uma... Agora para se fazer isso, tem que se conhecer a lei, tem que saber como é que diz, né? Além de conhecer a lei também, tem também a questão muito do coração também, né? Tem que levar isso para a vida também, né? Talento. E como o senhor realmente conhecia todos, conhece a todos, tinha toda essa ideia, então eu acho que fez uma diferença muito grande. Eu acho que trabalhar no Conselho Tutelar, fazer um trabalho no Conselho Tutelar, não é só simplesmente realmente ir para casa e avaliar, ele tem que ter amor e tem que ter realmente fazer saber ter esse jogo de cintura, né? Numa hora dessa. Tem que ter a vocação, em primeiro lugar, ter a vocação. Para poder fazer isso. O Sálio já aqui tinha vocação, porque logo o Sálio, eu queria só dizer, o Sálio, ele, essa região dele, tramita aqui, ele sabe, conhece todo mundo. Conhece mesmo, de pé a ponta. Então ele não tem desamizade com ninguém, entendeu? Então nós trabalhávamos muito, muito legal por isso. Entendi. Qualquer coisa da região era só falar com o Sálio. Então hoje é assim, quando eu tenho um problema que estava nessa região, rapaz, vai falar com o meu Sálio. Pá! Ele diz logo, é de homem e de mulher. Conhece. Certo, tu conhece tudo. Rapaz, eu vou dar meu pau ligado para o outro, para eu quero ir embora. Tá Deixa bom? eu terminar aqui, ó. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que fecha com a gente, principalmente a Orbe Telecom, a Orbe Telecom, que é a nossa parceira. E eu não podia deixar de agradecer a Orbe Telecom. Se você quer uma internet de qualidade, a melhor conexão 24 horas, se você quiser ficar numa internet com uma conexão boa, tranquila, sem cair,
né? Então eu ofereço, eu sugiro para você Orbitelecom. Agora com a conexão e agora com os serviços em Caucaia, Paracuru, São Luís do Curu, né? Sua conexão segura, se você quer jogar, quer assistir, quer ver algum stream, quer ver algum filme. Então, Orbitelecom. E para você realmente entrar em contato com a Orbitelecom, é só no número 3771 4570. Você faz o seu pedido da instalação e tem aí uma ótima internet, a qual estão nos ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Muito bem. Seu Judenor, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença, né? A sua presença, o seu tempo realmente muito corrido, o senhor tirou esse tempinho para vir bater um papo aqui com a gente. Fico muito feliz de tê-lo aqui, para mim é uma honra muito grande, até porque o senhor me trouxe aqui informações de São Gonçalo do Amarante, que eu acho que, por mais que eu trouxesse algumas pessoas, talvez não desse isso na íntegra como deu, através do seu cordel. Tudo Muito bem. obrigado. Quer dizer mais alguma coisa? Quer ficar Não, mais... tudo, eu quero só dar o meu muito obrigado, agradecer esse seu acolhimento e também, quando você puder, quiser trazer o Salles para cá, ele vai falar alguma coisa. O Salles ele tem uma bagagem, uma certa bagagem. Pois já vou Tem. entrar em contato com o meu amigo Pois Salles, a gente vai marcar para Ele tem uma conversar, certa para ter esse bagagem bate-papo. que, com calma, ele tem muita coisa aqui para relatar, tá bom? Tem, né? Até porque o nosso currículo como Conselho Tutelar, nós passamos por algumas coisas, então ele tem alguma coisa a relatar, Situações boas, situações situações ruins, boas, constrangedora. Muito obrigado pela atenção. Quando a gente puder, a gente vem novamente aqui, tá bom? Pronto, grato mais uma vez. Você está ouvindo e assistindo o nosso podcast Arte Prosa. Peço a você que está linkado no nosso podcast que mande aí para seus amigos, informe a nossa página, informe aí o nosso Instagram também, o nosso Twitter. Estamos lá nas redes sociais junto com vocês. Um abraço e muito obrigado a todos. Tudo bem.